Isso, obrigada, Iago. Nada. Gente, boa tarde a todos. Meu nome é Camila Santana e eu vou estar com vocês aqui na sessão 5 do terceiro Simpósio Brasileiro de Sintaxe Espacial. A sessão 5 ela aborda assentamentos humanos, cidades e regiões, espaço público, paisagem e apropriação. O tema desse eixo se volta para a configuração dos edifícios edificados, dos conjuntos edificados existentes ou em projeto em quaisquer situações. Interessa predominantemente o debate que atravessa escalas e territórios, desde pequenos assentamentos às estruturas metropolitanas contemporâneas. Neste eixo são explorados configurações e modos de vida correlatos, a configuração dos conjuntos como recurso socialmente utilizado, a incluir modos de ter, pensar, agir, sentir, relações entre configurações e valores abraçados por esses microcosmos sociais, transformações nas estruturas espaciais ao longo do tempo, contradições e descompassos entre configurações dos espaços e modos de vida, o diálogo entre assentamentos, seus espaços públicos e edificações, e aspectos de mobilidade, movimento, inclusão, exclusão social e patrimônio remanescente. Eu quero dar as boas-vindas a todos. Nós vamos seguir a, a ordem publicada pelos organizadores do evento, iniciando agora com a equipe do Gustavo Araújo Serrano, dos Olhos em Diante, cartografias do visível em 3 parques urbanos no município de Campina Grande, Paraíba. Gustavo, você já pode compartilhar o seu arquivo. Lembrando que cada um das pessoas que irão apresentar tem 15 minutos para expor, né, a sua apresentação, para que ao final a gente possa ter o nosso momento de debate. Boa tarde, vocês conseguem ver a tela? Sim, pode Então começar, vamos já Gustavo. iniciar a apresentação. Uma boa tarde a todos, certo? Eu me chamo Gustavo Araújo Serrano, eu sou mestrando do programa de pós-graduação da FAUNB e eu vim aqui apresentar para vocês o nosso artigo, né? Cartografias da visibilidade em 3 parques urbanos do município de Campina Grande, Paraíba, dos olhos em diante, que é um artigo fruto, né, da pesquisa do meu trabalho de conclusão de curso, definitivamente engrandecido pela colaboração, né, dos colegas Mauro Normando Macedo Barros Filho, que foi meu professor em contexto de graduação no curso de Arquitetura e Urbanismo da Federal de Campina Grande, da colega Roneide Martins, doutoranda, né, pelo PPG em Engenharia Civil da UFCG, e por Rômulo Ribeiro da Costa, que está sendo meu orientador em contexto de mestrado no PPG da UNB. Aqui tem um breve sumário, né, a respeito da estrutura desta apresentação, e sem mais palavras, vamos direto para a introdução, né? Eu diria que o meu artigo ele se justifica em cima da ideia de que, né, os espaços livres, quando são visualmente isolados de seu entorno, eles tendem a ser evitados por possíveis usuários. Essa noção ela pode se embasar perfeitamente nas ideias de Jane Jacobs, apesar da citação aqui listada nesta apresentação, ela partir de uma colega egressa do nosso curso na UFCG. No geral, certo, o trabalho ele tem dois objetivos. Deduzir a visibilidade dos parques em questão através do exercício da teoria da isovista e comparar, né, o que é que acontece a respeito de termos de visibilidade nestes parques, tendo a ideia, né, de que a noção dos campos visuais ela vai se construir a partir da configuração interna do projeto destes parques. Vamos ao referencial teórico. Acho que a primeira referência que nós podemos começar citando, ela já foi citada, né, é a Jane Jacobs nesse livro aí, né? Morte e Vida das Grandes Cidades Americanas de 61, a ideia principal que nós extraímos aí deste livro para compor este trabalho parte da ideia, né, de que a segurança urbana ela surge a partir da noção de copresença, né, a velha noção dos olhos para a rua. A próxima pode ser configurada na figura do Yangel, né, no livro As Cidades para as Pessoas. Deste livro nós extraímos a ideia, né, de que o campo visual humano ele é eficiente até uma distância de 100 metros. Isso se a gente considerar, né, uma pessoa com uma acuidade visual. E por último vem o Michael Benedict, né, que ele é a referência-chave deste artigo, Que concentram fundos mais intensos podem ter impacto. uma vez que ele constrói a noção de isovista. Então, a gente usa a teoria da cidade espacial, foi desenvolvida por Tem Bill alguém com o Nelson, microfone ligado, se
Desculpa, Gustavo. Pode só ligar seu microfone? Seu microfone ficou desativado. Sério? Esse Desculpa. tempo inteiro falando com Não, desativado. não, foi bem rapidinho. Mas você Rapidinho. pode retomar. Certo, eu agradeço. Tu estava mais ou menos aonde quando parou? Você pode me dizer, por gentileza? Justamente aí, justamente quando você estava explicando sobre a isovista. Certo, obrigado. Bom, eu estou conversando, né, com pessoas da área, mas apesar dos pesares, tendo em vista que a isovista ela vai embasar o trabalho como um todo, eu achei justo, né, é, explicar um pouco por cima o que é essa ideia, né? Essencialmente, a isovista é um volume tridimensional de visibilidade a partir de um ponto fixo no espaço. Ele é gerado a partir de um ponto fixo no espaço construído, ele vai simular a extensão total de um campo visual humano. O que vocês veem aqui em termos de figura é um isovista gerado por auxílio do DFTMap, software utilizado ao longo desse trabalho, em toda sua extensão, e um dos parques que nós estudamos. Acho que é cabível citar também nossa participação em alguns projetos de pesquisa pré-técnico, certo? No Laboratório Espaços Livres Urbanos da UFCG, do qual eu fiz parte ao longo da graduação. Alguns produtos aí, advindos dessas linhas de pesquisa listadas aqui, também foram apresentados em termos de artigo aqui nesse simpósio, em versões anteriores. E sem mais delongas, vamos começar a especificar as qualidades dos parques estudados. Este primeiro mapa que vocês veem, ele localiza na extensão do território urbano de Campina Grande a localização dos parques que nós escolhemos para estudar, certo? O primeiro parque do qual nós podemos falar, ele se personifica na figura do Parque de Exposição Carlos Pessoa Filho. Ele está na extrema periferia da zona urbana da cidade, do município, né? O segundo parque do qual nós podemos falar é o Parque da Liberdade, que está numa zona intermediária nessa relação centro-periferia. E o terceiro parque dos quais nós podemos falar é o Parque da Criança. Este modelo de mapa aqui, certo? Ele se repete, né? Essa diagramação ela se repete ao longo de todo o artigo. Os dados foram gerados por nós através, né, de dados oficiais da Prefeitura, do IBGE, tendo como referência máxima para a diagramação, né, o trabalho de Silva, de 2015. O primeiro parque, né, o Parque de Exposição, vocês veem ele aqui em forma de planta, né? Mais especificamente, esta figura, ela trata de objetos que potencialmente possam terminar sendo barreiras visuais. Ele é um parque majoritariamente murado, seu entorno, seu perímetro é totalmente murado, né, por muros opacos, e ele tem vocação para feiras de gado, né, à toa que ele está bem próximo da zona rural do município, é também um dos espaços públicos livres mais antigos da cidade. O segundo parque do qual nós falamos, ele tem uma configuração muito semelhante ao parque anterior, né, um parque engavetado, ou seja, em dois de seus quatro flancos, ele está cercado por edificações. Este aqui está na zona intermediária da cidade, na relação centro-periferia, e tem vocação para o lazer. E o terceiro parque do qual nós falamos é o Parque da Criança, que ele está numa zona central da cidade, ele é cercado por vias, e o contato que este parque tem com o seu exterior, ele é administrado por grades metálicas, né? São interfaces permeáveis. Vamos à metodologia. De maneira simples, a gente tem dois passos, certo, para seguir aqui quando o assunto é metodologia neste trabalho. No primeiro momento, né, nós configuramos os produtos que vocês acabaram de ver, que são os mapas de barreira visual, através desses critérios listados nessa figura aqui, né? Tendo como referência um humano de 1,50 m de altura, nós listamos como barreiras visuais em potencial muros altos e opacos, arbustos altos, objetos edificados, objetos que se tornaram barreira visual em função de desníveis topográficos e troncos de árvores. O segundo passo metodológico, em linhas gerais, né, parte da ideia de gerar as isovistas no perímetro dos parques, tendo como distância entre esses pontos de visada, né, que eu chamei de pontos de visada ao longo do trabalho, os pontos onde a isovista vai ser gerada, 5 metros de extensão. No final, o que a gente quer simular é a ótica de um transeunte, né, de um pedestre que circula pelo perímetro destes parques, sempre tendo em mente o desejo de observá-los por fora. Nesse sentido, né, vamos fazer um passo a passo metodológico aqui.
para tentar explicar de maneira mais detalhada como é que esse trabalho se deu, né? Em primeiro momento, nós elaboramos um mapa de barreiras no QGIS. Nós adicionamos os pontos divisados onde as isovistas vão ser geradas de 5 em 5 metros pelo AutoCAD. Nós importamos um mapa de barreiras com os pontos divisados para o DepthMap, construímos as isovistas no DepthMap de maneira individual. Levamos em consideração aquela ideia no passo 5, né? A ideia de Gell, de que o campo visual humano é efetivo até 100 metros, considerando uma pessoa com uma acuidade visual. Nós construímos uma isovista geral a partir da aglutinação, né, dessas isovistas individuais. Calculamos a área total dessa isovista geral e comparamos com a área total do parque. Dito isto, vamos aos resultados. O primeiro parque do qual nós vamos falar é o Carlos Pessoa, né? O que vocês veem aqui em laranja representa a isovista total possível, ou seja, aquela isovista dentro dos limites de Gell, 100 metros de extensão da eficácia do campo visual. Nós temos um total de aproximadamente 12%, né? Pode ser apreciado por parte de quem está fora. Esses pontos em vermelho que vocês veem nessa figura de apoio aqui são os pontos divisados, né? A partir dos quais a isovista foi gerada. A mesma lógica se aplica para o Parque da Liberdade, que tem uma configuração interna muito semelhante ao parque anterior, mas tem uma fundura menor, certo? 30% do parque pode ser observado por parte de quem está fora. Temos o Parque da Criança com 95% aproximadamente. Entretanto, porém, a respeito desta figura em específico, nós sentimos a necessidade, certo, de detalhá-la. Isso aqui precisou ser esmiuçado, porque essa figura, por conta própria, ela pode enganar, certo? Nesse sentido, nós achamos justo, uma vez que o parque é cercado por vias, e essas vias, querendo ou não, elas definem, né, um padrão de movimento para os usuários que percorrem o entorno deste parque, levando em consideração a configuração do tecido do entorno deste parque. Nós achamos justo, então, gerar, né, isovistas parciais para cada fachada. Temos uma isovista para a fachada norte, leste, oeste, sul. A soma de todas essas isovistas configura esta figura. Assim, nós chegamos a esse conjunto de dados, né? A partir de cada fachada, essa é a porcentagem do parque que pode ser apreciada visualmente. Entretanto, porém, tanto este dado aqui, quanto este, pode ser esmiuçado ainda mais. A termos de exemplo, né, nós trazemos esse gráfico aqui, que ele trabalha com as isovistas da fachada sul do Parque da Criança em questão. Todos os pontos de mínimas que vocês observam aqui neste gráfico configuram barreiras, né? E os pontos de máxima configuram momentos em que a paisagem ela se mostra para o observador. Então, a gente, tomando como referência essa figura inicial, certo? Chega à conclusão de que a coisa tem mais nuances do que parece, tomando como referência, né, a figura inicial. O espaço literalmente respira entre clarezas e sombras. Assim, vamos às conclusões. 11%, certo, do Parque Carlos Pessoa Filho pode ser observado por parte de quem está fora, 30% para o Parque da Liberdade, 95% para o Parque da Criança, e se nós considerarmos a soma de todas as isovistas. O que a gente constata é que há uma clara relação entre a localização do parque, pelo menos considerando essa amostra limitada de 3 unidades, no quesito centralidade e descentralidade, com a sua respectiva integração visual com o seu entorno. Aqueles parques que estão em zonas mais periféricas se ligam em menor quantidade de termos, com o seu entorno. O mesmo não acontece para aqueles que estão em zonas centrais. Para além disso, e eu agradeço à banca, né, que fez a revisão do artigo, porque ela me levou a pensar isso a respeito dos produtos, né? Nós chegamos à conclusão que o artigo ele pode ser entendido como um bem-valor cartográfico, já que expõe uma escala reduzida, na escala de 3 parques, a forma como distintos modelos projetuais definem, diante da característica de sua configuração arquitetônica, diferentes condições de apropriação visual. Aqui estão as referências que embasam essa apresentação em específico. Uma frase aí para nós pensarmos, né? A cidade não para, a cidade só cresce. O de cima sobe, o de baixo desce. Agradeço a atenção de todos, desejo a todos uma boa tarde. E aqui fica o meu contato para caso alguém queira debater mais adiante. Muito obrigado. Obrigada, Gustavo.
Nós vamos ter a seguinte dinâmica, conforme a orientação da organização do evento. Todos se apresentam, cada um com 15 minutos, e ao final a gente vai iniciar o debate, podendo colocar perguntas aqui no chat e também no grupo de apoio do WhatsApp. A segunda equipe a se apresentar é a da Bruna, Parque da Cidade, Desenho e Apropriação. Bruna, pode compartilhar. Ok. Vocês estão vendo a tela? Sim, Estão Bruna. escutando? Sim. Ok. Então, vamos começar. Então, eu sou a Bruna Souza, porque são duas Brunas, né? Eu sou a Bruna Souza, atualmente eu sou mestranda em gestão urbana na Universidade Técnica de Berlim. Vou falar para vocês hoje de uma pesquisa que eu colaborei junto com a Júlia Ozelin no âmbito do doutorado da Bruna Cronenberg, que foi sob orientação do professor Frederico de Holanda, e a pesquisa foi sobre o Parque da Cidade, Desenho e Apropriação. Então, para começar, né, a gente queria olhar primeiro, né, para os espaços públicos, espaços livres de uso público e parques urbanos no geral. Os espaços livres públicos são elementos estruturadores da cidade, os parques urbanos, eles representam uma parcela importante desses espaços livres públicos e dão, né, suporte a essa vida pública, diversidade, né, atividades que vão desde caminhar até manifestações políticas. E o problema é que essa distribuição, né, dos parques urbanos, né, nas cidades brasileiras costuma ser bem desigual, geralmente nos bairros que são de maior poder aquisitivo, eles são mais bem estruturados, e isso não é diferente em Brasília, né, onde várias regiões administrativas têm áreas verdes que não têm um tratamento adequado. E nesse cenário, o Parque da Cidade Dona Sara Kubitschek, mais conhecido pelos moradores de Brasília como Parque da Cidade, ele se destaca por estar localizado no plano piloto e, ao mesmo tempo, atrair pessoas de várias outras regiões administrativas também. Então, como objetivo, o objetivo dessa pesquisa foi investigar a relação entre a inserção do Parque da Cidade, né, na malha urbana de Brasília e a distribuição de pessoas nesse espaço público. A pergunta que guiou a gente foi como que a acessibilidade configuracional do parque se relaciona com os padrões de uso e apropriação que foram observados ao longo dele. E a nossa hipótese exploratória é a seguinte, né, que acessos que estão vinculados às vias com os maiores valores de integração global, eles tendem a concentrar maiores fluxos e permanências, especialmente em atividades de curta duração e nos horários de pico, né? E aí, do ponto de vista teórico, a gente se apoiou na teoria da sintaxe espacial, que permite a gente compreender o caráter da relação, né, do parque com o espaço urbano. E a medida que a gente mais usou foi a integração global, né, para entender essa escala metropolitana, né. E aí, no mapa, quanto mais quente a cor, mais acessível, né? Quanto mais frio, menos acessível. E para além da sintaxe, a gente também usou o conceito de semântica, né? Que o professor Holanda fala, né? Que vai para além de pensar a acessibilidade, mas também a qualidade, a infraestrutura dos espaços, né? E no contexto do Parque da Cidade, seria... Acho que tem um microfone até. No contexto do Parque da Cidade, essa semântica se reflete nos equipamentos do parque, né? As churrasqueiras, as quadras, o que faz as pessoas quererem estar lá, né? E permanecerem no parque. E aí, metodologicamente, a pesquisa empírico-analítica, de natureza exploratória, baseada na teoria da sintaxe espacial,
e foram feitas 2 etapas, né? A primeira foi a análise sintática da extensão urbana do parque e depois o levantamento empírico da distribuição das pessoas nesse espaço. Nessa primeira etapa, né, da análise sintática, a gente usou o mapa axial da área metropolitana de Brasília, que foi desenvolvido pelo grupo Dimensões Morfológicas do Processo de Urbanização do grupo da pós-graduação da FAU-UNB. E a principal variável foi a integração global, né? Como eu já tinha falado, que as cores quentes, elas representam maior acessibilidade, e as frias, menor acessibilidade. E com isso a gente queria entender onde que o parque da cidade se localiza nessa hierarquia de acessibilidade metropolitana. Então, esse levantamento empírico, ele combinou essas 2 técnicas de mapas comportamentais e contagens de fluxo de pessoas, para a gente entender como que estava acontecendo essa ocupação de pessoas dentro do parque. Aí o trabalho de campo foi feito em junho, julho e agosto de 2021, período de seca, e lembrando que também nessa época a gente estava tendo a pandemia de Covid-19, e isso obviamente influenciou os padrões de uso do parque. Eu lembro que também estava acontecendo vacinação no parque, mas ele também ficou mais relevante, porque as pessoas estavam mais interessadas em fazer atividades de lazer, ao ar livre. A gente escolheu quartas-feiras como um dia útil, e como fim de semana a gente escolheu domingo. Então foi isso, quartas-feiras e domingo, para a gente ter um demonstrativo de dia de semana e fim de semana. E o horário do levantamento foi entre as 8 e as 18 horas, com contagens a cada 2 horas. A gente dividiu o parque em 4 setores, com 13 pontos de contagem, e a gente contabilizou pessoas caminhando, de bicicleta, skate, patins, patinetes. E depois a gente fez as análises comparativas, né, entre o dia útil versus o fim de semana, variações ao longo do dia, e a relação entre a concentração de pessoas, acessos e equipamentos. Então, agora com os resultados, né? A primeira coisa que a gente precisa entender, né, é esse contexto urbano mais amplo, né, que, como a gente sabe, Brasília, ela se expandiu para muito além do plano piloto, e os indicadores socioeconômicos mostram que tem uma desigualdade clara, né, que os melhores índices ficam no plano piloto e arredores, e a situação vai piorando conforme a distância do centro aumenta. E a morfologia da cidade também é marcada por dispersão e fragmentação, o que dificulta os deslocamentos, aprofunda as desigualdades. E isso é um pano de fundo para a gente entender quem que usa o parque e como que essas pessoas usam o parque, né? Então, aqui a gente tem um mapa axial da área metropolitana de Brasília, e a gente vê, né, que as linhas vermelhas e alaranjadas, elas são as que têm mais acessibilidade. E a gente consegue ver que, nesse contexto, o parque ele se encontra numa área super acessível, né? Que ali onde fica o eixo monumental é uma via de alta acessibilidade, a EPIG de média, e a menos de 2 quilômetros a gente tem aqui a Épia, que... Vocês estão vendo o meu mouse? Aqui na Épia é simplesmente a via de maior acessibilidade da área metropolitana de Brasília, né? Então a gente vê que o parque ele não está numa posição periférica, né? Ele ocupa essa posição que é altamente acessível na estrutura urbana, e isso explica por que ele atrai pessoas também de várias áreas, né, da cidade. E aqui tem o mapa de uso do solo no entorno do parque. A gente vê que a maior parte dos lotes em volta dele são institucionais, e muitos desses lotes têm os fundos, né, voltados para o parque. E isso e também a dimensão do parque, como ele é gigante, faz com que muitas vezes ele acabe funcionando como uma barreira mais do que um elemento integrador, assim, né, da cidade. Aqui tem um mapa de acessos de pedestres, e a gente vê que
Tem acesso de pedestres que existem, mas aí como os lotes voltam os fundos para lá, fica, né, meio... A gente fica se questionando quem é que realmente acessa, assim, a pé. Tem os pontos de ônibus principais ficam no Eixo Monumental e ali na EPIG. E o parque ele é circundado por essa via, esse anel viário, e a parte para os pedestres e para os ciclistas fica mais concentrada no centro, né? Agora vamos para os resultados do levantamento que a gente fez. Aqui nas imagens, não sei se vocês conseguem ver, tá meio pequeno, mas aqui à esquerda é a parte da manhã de quarta-feira e à direita a parte da tarde de quarta. Então, aqui à esquerda temos às 8, às 10 e ao meio-dia, e à direita temos às 14, às 16 e às 18 horas. E os pontos vermelhos indicam, né, as pessoas ocupando o parque. E foram contabilizadas no total 4.970 pessoas. Assim, a atividade predominante foi observada, né, foi a atividade esportiva, com uso mais intenso ali às 8, às 10 da manhã e às 18 horas, né, o que fica compatível ali se a gente for pensar no horário que as pessoas trabalham, estudam, enfim, horário comercial. A gente viu uma concentração maior de pessoas na Coopervia, na ciclovia, nas quadras, e o perfil de moradores, o perfil das pessoas que utilizam eram mais, assim, moradores do entorno imediato. Já no domingo, a situação já foi completamente diferente, né? A gente contabilizou 19.237 pessoas. E o horário de pico foi meio-dia, com 4.303 pessoas, ou seja, praticamente a quantidade da quarta-feira inteira. E as atividades já foram mais variadas, umas atividades de maior permanência, de piquenique, churrasco, lazer familiar, a gente recebeu um uso mais intenso do gramado, da beira do lago, churrasqueira, e no Nicolândia, que é o parque de diversões, né? E a gente percebeu que eram atividades com tempo de permanência muito maior, né? Porque quarta-feira as pessoas iam lá, jogavam futebol e iam embora. Aqui eram, assim, pessoas o dia inteiro. E os usuários vinham de vários lugares, de regiões administrativas mais distantes também. Então, quais foram as principais relações, né, que a gente identificou, né? Que a apropriação do parque, ela resulta da articulação entre a sintaxe e a semântica. A sintaxe sendo a gente vendo como é que é a acessibilidade e a integração urbana do parque, e a semântica vendo quais são as atividades que acontecem dentro do parque, quais são os equipamentos, quais são os usos sociais. A gente identificou que tem áreas, o reservatório da CAESB, o pavilhão, a Praça das Fontes, as quadras poliesportivas no sul do parque da cidade, são áreas com uma alta acessibilidade, mas que foram um pouco ocupadas, o que mostram esse aspecto da semântica, porque são áreas com equipamentos de apoio com pouco equipamento de apoio e tem uma baixa articulação com o cotidiano do parque. Principalmente a Praça das Fontes, no projeto original do parque, era para ser assim, o coração do parque da cidade, uma área mais movimentada, mais viva, e que, por não ter muito equipamento de apoio, ela acaba, mesmo tendo uma alta acessibilidade, ela é uma área mais contemplativa, mais assim, mais vazia mesmo. E então, e também pontuando aqui em relação à acessibilidade e mobilidade, que foram aspectos que a gente identificou que podem influenciar muito, né? Porque Brasília, no geral, é muito dependente de automóvel, então isso não é diferente dentro do Parque da Cidade. Então, as grandes distâncias, a baixa qualificação dos percursos a pé e o transporte limitado fazem com que os padrões dessa forma. Então, acaba que o uso mais cotidiano dos dias da semana são mais concentrados para os moradores e os usuários mais distantes nos finais de semana, que é quando eles podem chegar lá de carro, aí estaciona, e aí monta o acampamento, passa o dia inteiro, e aí vai embora no fim do dia. Então,
Sim, a inserção urbana do parque influencia na sua apropriação, mas os padrões de apropriação, eles dependem da configuração espacial, da localização dos equipamentos e da acessibilidade urbana, né? É a articulação entre esses elementos. E a acessibilidade de transporte público a pé, assim, destacando o que a gente viu que é bem ruim também. As áreas mais integradas concentram maiores fluxos, né? Então, a sintaxe cumpre o seu papel, isso foi uma coisa que a gente observou. Agora, as áreas mais sem infraestrutura, sem equipamento, elas permanecem pouco ocupadas, mesmo quando são bem integradas. E já a diferença entre dia de semana e fim de semana, e fim de semana, a gente vê que nos dias de semana são atividades esportivas de curta duração e de quem mora perto, e nos finais de semana são as atividades estacionárias de longa permanência e de quem mora mais longe também. E com isso a gente concluiu que a acessibilidade ela não garante a vitalidade sozinha, porque a urbanidade também depende de diversidade de usos, de equipamentos, mobiliário urbano e da qualidade das conexões urbanas. E é isso. Muito obrigada. E por hoje era isso que eu tinha para apresentar. Obrigada, Bruna. Seguindo a sequência, o próximo a apresentar é o artigo Bailar da Elite em 5 atos: Poder, Qualidade de Vida, Verticalização, Franjas Urbanas e Centro. Ninfa? Vou compartilhar aqui, vamos ver. Sim. Está compartilhado? Para mim ainda não aparece. Não? Então, deixa eu... Vamos ver o outro. E agora, está aparecendo? Ainda não, Ninfa. Não? Tampouco, para mim também não. Então, peraí. É naquele retângulo ao lado do seu microfone, Sim. né? Que a gente testou antes. Tá, estou tentando aqui. Estou colocando compartilhar conteúdo. Não está acessando. Vamos lá. Ah, sim, agora abriu. Vamos ver agora. Sim? Para nós, não. Ai, E ela testou no comecinho antes e deu certo quando ela pois testou. é. Vamos sentar novamente aqui. Não. Agora apareceu para mim, Ninfa. Oh, Ótimo. Ai, Isso. Aí tu coloca naquele modo apresentar. Isso. Tá ótimo. então tá. Pode começar. Boa tarde a todos que chegaram um pouco atrasado, né? O meu nome é Ninfa Canedo, sou arquiteta e doutora pela UNB. O artigo apresentado é da minha autoria com o professor doutor Valério Medeiros e tem como título Bailar da Elite em 5 atos: Poder, Qualidade de Vida, Verticalização, Franjas Urbanas e Centro. A pesquisa é parte integrante da minha tese, que buscou na visualização do movimento locacional o entendimento do espaço coletivo, que é a cidade, do espaço individual, a moradia, e do morador, a elite. O artigo, porém, restringe sua análise da cidade a partir da sintaxe e se estrutura nos itens 1, 2 e 5. A pesquisa explorou a problemática do movimento migratório urbano da elite, especialmente nos últimos 30 anos, e buscou identificar as características espaciais e sociais, tendo como estudo de caso a cidade de Goiânia. A investigação amparou-se nas estratégias da sintaxe. O objetivo foi identificar as características espaciais e sociais da cidade que dialogam com a mobilidade habitacional, verificando os reflexos do comportamento, do comprometimento das relações urbanas em espaços autossegregados. O movimento da elite tem afetado não apenas o seu espaço, mas toda a sociedade. Ainda que de baixa representatividade numérica, ela é condutora de processos de valorização de parte dos assentamentos, redefinindo o protagonismo de zonas e setores. A elite retratada na pesquisa
possui renda mensal acima de 20 salários mínimos, é composta por empresários, executivos e altos funcionários. É consumidora de bens duráveis, tais como lazer, cultura, turismo, e compreende uma classe de alto poder aquisitivo com laços culturais e simbólicos comuns. A mobilidade habitacional praticada pela elite ocorre em um balé de idas e vindas de duas maneiras, nas regiões centrais, em condomínios verticais, e em condomínios horizontais, nas franjas da cidade. A pesquisa tem caráter descritivo exploratório e interpretativo, baseado no levantamento. O método aplicado estrutura-se em duas vertentes: pesquisa histórica urbana e análise configuracional, guiada pela sintaxe. Nessa lâmina é apresentado o referencial teórico que amparou a pesquisa em seus três principais eixos: a morfologia, a configuração, a ocupação e a segregação, e o histórico de Goiânia. A metodologia utilizou-se do confronto de dados configuracionais, especialmente aqueles relacionados ao mercado imobiliário, na visualização de movimentos, escolha e definição do percurso de moradia do grupo assinalado. Foram adotadas variáveis que expressassem diferenças de desempenho relacionadas à acessibilidade configuracional. Foram produzidos na sintaxe três mapas: um de representação linear, para permitir a visualização da rede de caminhos, o mapa de segmento para a variável NAIM e também o mapa de segmento para a variável NASH. Falando um pouco de Goiânia, né? Nosso estudo de caso. Goiânia, hoje, né, encontra-se a 190 quilômetros da capital federal, foi fundada em 1937. Sendo uma cidade de grande porte, compartilha de grandes problemas urbanos e sociais, porém destaca-se pela boa qualidade de vida. Ela conta aproximadamente com 1,5 milhão de habitantes, apresenta uma expansão urbana marcada por processos de segregação, com redes formadas por grandes equipamentos, como shopping center, hipermercados, mas também por posições de miséria que se localizam em bairros periféricos. Tem uma topografia plana, um traçado regular. Sua expansão ocorreu primeiramente com o movimento de dispersão para a periferia, resultando na criação de grandes vazios urbanos. Mas, com o passar dos anos, houve um preenchimento, produzindo uma coxa de retalhos. Goiânia possui 7 regiões, destacando-se como as mais populosas a região central e sul, pelos números 1 e 2. Foi nesse local que começou a ocupação. A região sul, a de número 2, é a de maior densidade, local onde se encontram os condomínios verticais. E a de menor densidade, pelo número 4A e 4B, que são as regiões leste e sudeste, correspondem exatamente à área dos condomínios horizontais. Nós vamos começar, então, como primeiro passo, uma análise histórica da cidade. Com essa análise, é possível identificar que a elite, em sua ocupação, realizou 5 movimentos. Por isso o nome, os 5 atos, né? E o primeiro ato trata da fundação da cidade. A elite começa sua ocupação em sobrados, ao redor da Praça Cívica. No segundo ato, que corresponde às décadas de 60 e 70, acontece a primeira expansão, influenciada pela construção de Brasília. Surgem alguns sobrados assinados por arquitetos modernistas e também pequenos condomínios horizontais. A cidade, então, começa a se expandir. O terceiro ato é marcado pela verticalização, nos anos 80. E ela é motivada pelo início da violência na cidade. Nessa época, a elite busca por segurança em apartamentos de 10 a 20 pavimentos. O quarto ato é marcado pela periferização, nas décadas de 90 e 2000. A elite, dessa vez motivada pela possibilidade de espaços mais amplos, em contato com a natureza e em segurança, sai para os condomínios horizontais nas franjas da cidade. Já o quinto ato é marcado pelo retorno ao centro. Os moradores, motivados pela possibilidade de mansões suspensas nos condomínios clubes, próximos a atrativos de lazer, parques reestruturados, complexos de serviço de excelência, voltam-se para o centro. Não em ruas movimentadas, mas ao largo delas. Na análise configuracional, a sintaxe, em seu exercício de olhar para a cidade como um espaço de interação, vem desvendar algumas questões. Aqui,
nesse momento, será apresentado de forma resumida e pontual, porém, é bem melhor detalhada no próprio artigo. Foram produzidos 3 mapas e, a partir deles, foram analisadas as variáveis configuracionais em comparativos, observando a expansão urbana. O mapa reproduz Goiânia em 39, retratando a fundação. No mapa linear, retrata o traçado original. É possível ver os primeiros bairros, de um lado, centro e sul, e do outro lado, Campinas e o setor Coimbra. A elite fixava-se nas mediações da praça cívica. A busca por centralidade não estava nas vias de maior movimento. Configuracionalmente, essa é uma estratégia para facilitar o acesso sem perder a privacidade. Elas ficavam mais próximas às ruas principais, mas não exatamente nas ruas principais. No mapa de Nash, aparecem os eixos mais relevantes, além da própria, da Avenida Anhanguera e Goiás, Tocantins e Araguaia, que desembocam todas na Praça Cívica, aparece também a avenida margeando o Córrego Botafogo. O Córrego Botafogo e as avenidas principais aqui, Tocantins, Goiás e Paranaíba. O mapa de 59 retrata a expansão. O mapa linear aponta um acelerado processo de expansão da malha urbana. O assentamento cresce em todos os quadrantes, porém com muitos vazios. A elite começa a ocupar, além do setor sul, oeste e marista, em proximidade às áreas centrais, próximo a parques e praças. A centralidade Naim cristaliza-se na estrutura do momento anterior, ampliando-se especialmente sobre o setor central, o que reforça o caráter de centralidade ali instalado. Fica claro o papel estruturador das avenidas Anhanguera, que corta o centro, sai do centro e vai em direção a Campinas e vai para a região noroeste. Também o surgimento do eixo da Avenida Rua 83, saindo do centro, que vai até em direção à saída de São Paulo. Os próximos mapas retratam a verticalização. No mapa linear, a mancha segue em expansão rumo à Aparecida. Aparecida de Goiânia é uma cidade que faz parte da região metropolitana de Goiânia e hoje ela já se conurbou totalmente com Goiânia. Com a ampliação da mancha, a centralidade se expande. A classe média, anos 80, segue em direção ao setor Bueno, com o aumento da acessibilidade e observa-se uma espécie de anel na BR-153. A elite junta-se em condomínios verticais próximos ao setor oeste, que é o setor oeste e setor marista, que são os bairros que concentram mais elite, porém avança-se no setor Bueno, que experimenta uma ampliação dessa respectiva acessibilidade. O centro morfológico permanece no padrão anelar, na conexão setor oeste, setor Bueno e BR-153. Os mapas de 2000 retratam a periferização. O centro passa por um processo de deterioração, tanto por esgotamento de terras, quanto pelo abandono da infraestrutura. A elite migra do centro para as periferias. Desloca-se para os condomínios fechados, junto à malha conurbada em direção à Aparecida e também margeando a BR-152 em direção a Senador Canedo. Na distribuição geral de acessibilidade, as novas áreas apresentam um desempenho inferior, o que dialoga claramente com a perspectiva de segregação fornecida pelos condomínios fechados. Os mapas de 2020 retratam já a verticalização em altura. O núcleo integrador passa a ter uma correspondência mais sincronizada com a hierarquia viária. As avenidas e agora também as rodovias, destacam-se em bom desempenho no relacionamento com as estruturas urbanas contínuas. E elas vão da saída para Goiânia, para a Aparecida de Goiânia, Senador Canedo, Trindade e Goianeira, reforçando as características do anel viário. Respostas da sintaxe quanto à ocupação da elite e a configuração espacial.
A configuração exerce um papel relevante para a distribuição dos grupos sociais sobre o território, e o olhar morfológico na pesquisa revelou que a elite, ao se deslocar, procura por uma área que tenha acesso facilitado, mas que, ao mesmo tempo, esteja resguardada da cidade ao redor, garantindo certa privacidade. Isso vem desde lá do assentamento lá junto à Praça Cívica, né? Então, não exatamente no centro, não exatamente nas avenidas principais, mas um pouquinho afastado, garantindo certa privacidade. 2, se concentra não na testada das vias mais integradas ou acessíveis do sistema, mas sim imediatamente próximas a elas. Os condomínios horizontais não se encontram muito distante do aglomerado urbano, mantêm acesso restrito e estão distribuídos ao longo ou próximos a algumas das principais vias. As saídas não passam de 4 ou 5 quilômetros até chegarem nos condomínios, né? Saindo do limite, por exemplo, do Flamboyant, que está bem ainda dentro do aglomerado urbano, mas uns 4 a 5 quilômetros você já chega no condomínio. Então, realmente é muito próximo. O sistema das vias flui rapidamente, então, na verdade, não chega a sair. As franjas da cidade não estão tão distantes. Parece nunca ter deixado o centro para as franjas da cidade. Ela não se desvinculou. O centro no qual a elite nunca se desvencilhou é aquele atrelado à perspectiva morfológica. É o centro em uma distância de fluxo e acessibilidade. Não está rodando agora. Foi. A análise morfológica fornece alguns insumos para o debate, não apenas da elite e seu respectivo deslocamento na cidade, mas também para a compreensão do que seria este novo centro na realidade urbana contemporânea. E ela abre discussões tais como a integração das vias e rodovias demonstrada em Goiânia em sua estrutura de roda dentada, quase integralmente em vermelho, permite uma articulação entre centro e periferia. E, neste caso, em Goiânia, cidade-polo e cidade-sede. Inclusive, tem acontecido de alguns grandes equipamentos deslocados do centro estão indo para exatamente essa região dos condomínios. Sendo assim, os condomínios horizontais não mais precisam estar nas franjas da cidade, mas também em territórios de outros municípios, desde que claramente costurados com o sistema urbano completo. Ou seja, para além da configuração da cidade, a análise histórica e social permitiu identificar as principais demandas da elite quanto à sua ocupação em seus diferentes processos de movimentação. Quais foram as principais motivações que fizeram que a elite se movimentasse? Né? O enriquecimento da população. Os números demonstram que há uma estreita relação entre o agronegócio brasileiro e o mercado imobiliário. Goiânia tem se destacado, visto, né, até nas redes nacionais, né, que Goiânia tem se destacado no cenário brasileiro como capital do agronegócio. Também a legislação permissiva. A mudança do plano diretor em 2007, revisada em 2017, não apenas facilitou, mas impulsionou o movimento do retorno, com a liberação da verticalização para além dos 20 pavimentos. Lembra lá que lá nos anos 80 era até 20. Agora nós estamos para além. Nós temos agora em Goiânia vários prédios com mais de 50 pavimentos. E a implementação de praças e parques urbanos nas regiões centrais. Muitos foram os parques que foram reformulados. E aí a especulação imobiliária tomou, né, a frente desses parques, né, criando paredões enormes. A busca por status, aí já do ponto de vista do morador, a busca por status e poder. A elite goianiense tem alta escolaridade, vida profissional intensa e hábitos sofisticados, e busca retratar essa condição em sua locação próxima a seus pares. A síntese dos achados, né? Os eixos Ninfa, Sim. desculpa só te interromper, é porque você já atingiu os 15 minutos. Tá, mas já estou terminando. Os eixos motivadores do movimento são o desejo de separação territorial em razão do contexto agressivo ameaçador urbano. 2, a procura por exclusividade. 3, a voracidade do mercado imobiliário em busca de lucro. Ou seja, em Goiânia, a escolha locacional da elite se dá historicamente em espaços específicos.
Nos condomínios horizontais, ocupam principalmente as regiões Sudeste e Leste, em território de maior altimetria, repleto de atrativos naturais. E nos condomínios verticais, localizando-se nos espaços mais centrais. Na região Sul, servidos também por melhores serviços e comércio. E, por fim, a elite busca prioritariamente por segurança e qualidade de vida, mas também distinção e status social, refletida na autossegregação nos condomínios fechados. Ela tem em mãos o controle da dinâmica do urbana, por ser detentora do capital econômico, tem o privilégio e escolha tanto locacional quanto do empreendimento específico. Por fim, a cidade e as pessoas não podem ser enquadradas ou certificadas em modelos específicos, com previsão de comportamentos homogêneos, pois as dinâmicas de integração e segregação e de estratificação social trazem contigo recortes de realidade que, compreendidas, podem trazer severos danos coletivos. Então, terminando, eu agradeço, aqui estão os trabalhos pesquisados, e eu agradeço e peço perdão por avançar no tempo. Imagina, Ninfa, muito obrigada. Nós seguimos em frente para o próximo trabalho, configuração espacial e acessibilidade, subsídios para requalificação ambiental do Jardim Zoológico de Brasília, da equipe do Matheus Oliveira. Matheus, Boa tarde, gente. Estou aqui presente. boa tarde, Primeiramente, Matheus. tudo bem? Eu quero pedir desculpa, gente, se vocês escutarem algum barulho, porque está tendo uma reforma bem aqui do lado, né? Eu moro em apartamento. Então, se eu pausar minha fala ou algo do tipo, é por conta desse motivo, né? Do barulho. Ou se vocês não conseguirem me escutar, por favor, me avisem, tá bem? Tá. Mas eu acho que eu dou conta de apresentar dentro do meu tempo aqui, né? São 15 minutos, né? Isso, Matheus. Então, tá, Você joia. pode compartilhar. É, compartilhar a tela. Deixar aqui. Isso. É o. Tá dando para ver, Matheus. Alguém sabe o espanhol. Isso. Vocês estão me escutando bem? Sim, estou te escutando bem. Então, muito bem. Eu sou Matheus Oliveira, né? Eu sou pesquisador aqui da UNB e eu venho muito dessa. Eu fui orientando do professor Valério durante a graduação no PIBIC, né? Então, eu tive um pouco o contato que eu tive, a experiência que eu tive da sintaxe, vem muito desse aprendizado, né? Dessa investigação da Confederação das Cidades Portuguesas, junto com o Valério, a professora Vânia, né? E aí, a partir disso que eu conheci a teoria, né? E fui em seguida, eu tive uma trajetória, né, extensionista, né, de estudo das cidades em favelas, né, então, só contextualizando um pouco da minha história, né, e aí esse projeto, nesse caso da requalificação ambiental do Jardim Zoológico de Brasília, né, tem essa pegada um pouco da extensão, né, dessa questão de você fazer pesquisa, né, para a sociedade. E aí a contextualização, né, é um projeto financiado pela FAPDF, né, por meio de uma chamada Tech Learning, e o objetivo do projeto é fornecer um diagnóstico robusto, né, e subsídios técnicos para a elaboração do novo plano diretor de ocupação do Jardim Zoológico de Brasília. O Jardim Zoológico de Brasília ele tem início ali em 1957, né, ali bem junto com a criação de Brasília, né? Tem uma história que eu vou explicar mais adiante. E o objetivo do artigo é subsidiar, através, né, desses estudos da configuração, com o suporte da sintaxe espacial, né, essa requalificação ambiental. Nós publicamos um livro, né, a partir desses estudos foram dadas diretrizes, né, para melhoria, para esse plano diretor de ocupação, né? Está no repositório da UNB, esse livrozinho aqui na imagem, né? E aí, a equipe, né? Tivemos uma equipe de acessibilidade, né? Dentre outras equipes,
tá certo? Então, eu estou falando só de uma equipe, uma das equipes, né, dentro desse projeto, que é a professora Paula Albala, né, o Maurício, a Anemê, né, da graduação, e eu, né, que eu, no momento eu estava na Polis, né? E aí, análise de acessibilidade, a professora Paula, né? Nós fizemos também levantamento com câmera 360. Foi um incremento interessante, né, que a gente quis trazer, que eu já vou explicar mais adiante, né, o contexto disso, e mapas, né, de sintaxe espacial, né, sob coordenação da professora Marta Romero, né, que é a grande que trouxe esse guarda-chuva desse projeto. E aí, é, deixa eu coisar aqui a câmera só para não atrapalhar. É, aí o horizonte 2057, né? Então, o nosso grande desafio projetual de pesquisa, né? Então, é guiar a transição de um modelo histórico, né? De menagerie, né? Existe uma história, né, dos zoológicos vistos com muito como esse espaço que era para com relação a essa questão do cuidado dos animais, né? E era visto muito como uma vitrine, né, de fauna. Então, assim, explicando resumidamente, né? Então, o desafio é de trazer uma transição desse modelo histórico tradicional, né, de menagerie para o conceito contemporâneo de ecoparque, né? Então, nesse novo cenário, a arquitetura ela deixa de ser um plano de fundo neutro, né, como defende também a professora Marta Romero, né, nesse livro que eu acabo de citar, que a circulação ela precisa atuar, é, é, ela deve ser compreendida como uma narrativa espacial, né, capaz de costurar os diferentes biomas e promover a acessibilidade universal. Então, esse contexto, né, da pesquisa de um espaço institucional complexo, né, que envolve não apenas o social, mas também envolve os animais, a biodiversidade, né, foi algo assim muito instigante, né, e foi incrível ter participado, né, dessa experiência por conta disso, né. Então, o desafio da atuação é repensar o zoológico não apenas como um espaço de lazer, né, mas transcender essa requalificação estética para um território acessível, de mediação entre a sociedade e a biodiversidade. Então, aí aqui a metodologia, né? é, então, para decodificar esse território, né, a gente cruzou os levantamentos aéreos, né, de drone, é, a precisão matemática, né, com a fenomenologia, né? Então a gente tem a lente dos levantamentos da sintaxe no DefMap, né, que nos mostrou os eixos mais integrados, né? Mas na lente humana, registrada em loco com os dispositivos, a câmera 360, né? Essa integração, quando a gente vê com a infraestrutura também do zoológico, né? E como esses elementos eles se convergem, né? Então a gente com esse levantamento empírico em campo, somado com o levantamento matemático, né? A gente elaborou uma base de dados espacial, né? Para poder avaliar essa acessibilidade, né? E essas relações espaciais pertinentes a essa complexidade, né? E aí tem essa questão histórica do zoológico, né? Que eu comentei, da visão tradicional dos animais, né? E então é um paradigma, essa mudança de paradigma, né? Para um modelo mais contemporâneo é um desafio. E aí eu trouxe aqui, resumidamente, dentre vários mapas, né? Que fizemos mapas mapas, tanto mapas axiais quanto mapas de segmentos, né, para poder ter por questões de diagnóstico, né, dessa articulação da acessibilidade em diferentes escalas, certo? Então a gente tem a macroescala, o foco principal é a relação do zoológico com a malha viária no DF, e na microescala ela
ela já passa a ser essa inteligibilidade e barreiras dos percursos internos, né? Então, é sempre essa análise do macro e do micro, né? Para poder contextualizar, né, o território. O mapa de segmentos foi importante trazer, né, por conta dessa questão é, da escala, né, do recorte da pesquisa, né, que ele neutraliza, né, referenciando aí alguns atores, o efeito do tamanho dos sistemas e das distorções de malhas muito irregulares, né, conferindo esse auxílio, né, para tomada de decisão. Então, aí nós temos aí coleta de dados da sintaxe e também coleta de dados empíricas, né, que vem tanto dos dados da cartografia, né, pré-existente no território, quanto das vistorias, e também da cartografia produzida pelo projeto de pesquisa, a vetorização a partir das imagens de drone, e também a questão empírica da caminhabilidade das fotos dos mapeamento 360, né? Então, essas tecnologias de captura, elas nos permitem ter uma lente sobre o território mais precisa, porque muitas vezes você tem essa visão, né, aérea, a visão do do mapa, né? O mapa que você olha parece ser perfeito. Mas aí quando você vai é, no local, você se depara com obstáculos, com barreiras, né? Que você não previu. Então você aproxima, né? Mais é, a realidade, né? Você através dessa contextualização empírica, né? E essa vivência também ajudou a própria vivência, né? A confirmar questões é, é, da dessa articulação topológica, né, onde a configuração espacial ela falha em oferecer rotas diretas, por exemplo, né, o visitante ele impõe a sua própria lógica, criando caminhos de desejo na Terra. Então, a falta de legibilidade, o excesso de cruzamentos em T, né, geram desgastes ergonômicos, desviando a atenção, o que desvia, né, a atenção da contemplação da fauna, né, para sim, para essa vigilância contra os obstáculos no chão ou as barreiras que vão surgindo, né? Então é, nós podemos entender, né, que essa infraestrutura do zoológico ela deve guiar, abrigar e incluir, né, como parte do próprio ecossistema do zoológico. Essa é a visão, né, para que esse diagnóstico ele orienta, né, esse planejamento do zoológico, né? Então, e aí, esses pontinhos aqui nesse mapa são os diversos pontos que nós fotografamos, né, em loco, que são pontos de uso, né, mais intenso e também intuitivamente, né, que são feitos, que a gente foi capturando durante as vivências, né, e aí nós mapeamos tudo isso aqui, e aí aqui só para mostrar essa visão do zoológico, né, já me passou tanto tempo, gente. É, Faltam 5 minutos, Iago, aproximadamente. obrigado, Matheus. Obrigado. Mateus, perdão. Então, em campo, a gente diagnostica, né, essas consequências também dessa desarticulação topológica, né, que a configuração espacial muitas vezes falha em oferecer rotas diretas, né, o visitante ele impõe a sua própria lógica, né, e aí, apesar dessa fragmentação, ela, essa esse levantamento também revelou a existência de linhas globais, que são essas destacadas aqui em vermelho, né? Que elas não cruzam o parque de ponta a ponta, mas elas funcionam, acabam funcionando, né, como uma espinha dorsal do movimento, né, articulando essas regiões vitais. Então, o plano diretor de 2057, né, ele precisa proteger e potencializar esses eixos, né? Então, é um subsídio, né, que nós damos. E aí, no diagnóstico dos mapas, né, ao aplicarmos a sintaxe espacial, processamos a macroescala
e a microescala do complexo, os mapas de integração NAIM, o NAT, né, evidenciaram essa clara lógica rodoviarista, né, tivemos aí ao longo alguns trabalhos que já contextualizam essa questão de Brasília, né, eu não preciso me debruçar muito pelo tempo, até pelo tempo, né, então os eixos com maior potencial de fluxo de passagem, né, privilegiam o automóvel, a malha de serviço em detrimento da caminhabilidade, e aí nós temos o diagnóstico quantitativo e qualitativo. Fizemos, né, também o diagnóstico quantitativo e qualitativo, né, reunindo essas informações, né, no caso do qualitativo, é, 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 que vem muito como referência Kosdorff, né, que investiga essa questão da continuidade da mancha urbana, se é contínuo ou descontínuo, padrão predominante da distribuição dos caminhos, a forma predominante, o tipo de interseção, padrão de representação linear, né, e aí nos revela, né, a partir desse diagnóstico, as diretrizes de. E aí tem o diagnóstico também dos percursos, do empírico, né? Então, a gente vê que os usuários eles têm esse desgaste de locomoção, exigindo esse foco na navegação em detrimento, né, da contemplação da fauna, e essa tentativa de corrigir. é, 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 de encontrar, né, o caminho mais curto, essa sensação de labirinto e dependência de algo para poder conseguir se localizar, né? Muitas vezes o GPS, né, a tecnologia para a gente conseguir se orientar no espaço, né? Até pela falta de sinalização que existe, né, no zoológico como equipamento público. Então, e a redução de tempo, né, de permanência, né? De ilhas de calor que foram detectadas também a questão ambiental do conforto, né? A questão do dimensionamento das calçadas, né? Então a gente teve um foco nessa análise na escala da calçada, né? Da caminhabilidade, né? Da acessibilidade, cruzando isso com a sintaxe espacial, né? Então, a partir desse diagnóstico desses problemas, né, fornecemos diretrizes, né, no desenho que está nesse livro, né? Eu não trouxe é, é, o como está no livro, né? Eu não quis trazer, eu quis focar muito no diagnóstico, né, nessa apresentação. E aí a gente pode concluir que a contribuição central desse trabalho, né, é introduzir essa inovação metodológica, né, da sintaxe espacial nessa microescala da conservação, né, como uma ferramenta de apoio à decisão. Então, a transição para o ecoparque, né, ele exige que o planejamento ele assuma essa postura ética, né, e de costurar a cidade ao parque e o visitante à paisagem. Propomos, então, uma infraestrutura onde a acessibilidade universal e o bem-estar animal sejam os vetores indissociáveis, né, entre aspas, né, dessa nova máquina espacial, né, considerando aí o contexto fechado, né, desse objeto de estudo. É, e aí, é isso. Finalizando aqui com essa frase, né, o espaço ele não apenas abriga a vida, né, ele a configura. É, nesse entendimento, né, da importância do planejamento, né, para subsidiar o, essa emergência, né, da vida e do espaço do zoológico como um espaço de uma complexidade de funções, né, de educação ambiental, de conservação da biodiversidade, né, enfim. E concluo a minha apresentação com isso. Muito obrigada, Matheus, pela sua apresentação. Seguindo aqui a ordem, nós vamos para o trabalho entre o rio e a estrada, espaço e contradições no urbano amazônico. Camila, Cristina, Camila, você oi, consegue me ouvir? Tudo bem? consigo. Aqui Oi, é Valério. Valéria. Pronto, é só um aviso. Na realidade, eu sou coautor desse artigo com Camila, mas ela me enviou uma mensagem agora há pouco avisando que por problemas de saúde na família não poderia apresentar. Não houve tempo para o envio do arquivo, que aí eu poderia apresentar. Claro que eu posso fazer uma síntese, mas considerando que faltam 15 minutos para a próxima mesa,
Talvez esse tempo pudesse ficar para o debate dos que apresentaram, dos quatro, e quem tiver interesse depois pode consultar o artigo. Também ele desenvolve uma pesquisa sobre cidades da região amazônica, são mais de 100 cidades, 101 cidades investigadas, 43 favelas e comunidades urbanas, e discute, por exemplo, aspectos vinculados aí ao modelo, à ferramenta, aquilo que se aplica e não à diversidade de tipos urbanos. Mas eu entendo que não vale avançar, seria melhor aproveitar o tempo para o debate. Tá bom? Peço desculpas pelo trabalho, mas é preferível entender fazer assim. Tá certo? Obrigado. Tudo bem, Valério, muito obrigada. É, só um minutinho, pessoal. Pronto. Eu quero primeiramente parabenizar, né, todos os autores aqui que apresentaram nas suas sessões e também a Camila, que não pôde estar aqui. É, todos trabalhos, né, muito relevantes para o estudo da sintaxe, né, para a consolidação, na realidade, da sintaxe espacial. Então, assim, quem quiser se manifestar, pode levantar a mão e abrir. Eu vi, professor Frederico, e abrir o microfone e fazer a pergunta diretamente, ou se alguém preferir colocar a pergunta no chat, a gente também pode ler, porque eu sei que nem todos estão com acesso ao chat. Tá certo? Mas assim, pode abrir o microfone levantando a mãozinha, eu acho legal, porque a gente segue aqui a ordem que aparece para a gente aqui na ferramenta, tá? Professor Frederico? Obrigado, Camila. Na verdade, é uma pequena complementação à apresentação da Bruna, que eu acho muito interessante, porque a gente está muito acostumado a generalizar a apropriação do espaço público, independentemente da renda. Não é o que acontece, e o trabalho da Bruna Kroneberger, né, com a participação da Bruna de Souza, mostrou que há uma autossegregação no parque em função do tipo de atividade. Então, por exemplo, as áreas de esportes coletivos são muito mais populares do que as áreas de esportes individuais. Isso é muito interessante, por um lado. Por outro lado, o parque fica junto da terceira região mais rica de Brasília. Brasília, como vocês já sabem, é dividida em 35 regiões administrativas. O plano piloto é a terceira mais rica. Pois bem, a quinta faixa de renda, a mais rica, não é, dividindo em 5 faixas de renda, tem apenas 4% de representantes como usuários no parque da cidade. É muito interessante porque isso corrobora um outro achado nosso que nós estudamos e foi apresentado no simpósio passado, um estudo que eu fiz pessoalmente do Parque das Garças, que fica na segunda região mais rica de Brasília e que tem nessa faixa de renda zero de incidência de pessoas mais ricas. Então, realmente, a utilização dos espaços públicos é uma utilização típica, pelo menos no caso de Brasília, e eu acho que isso a gente pode generalizar, por faixas de renda média inferior e média. E muito pouco nas faixas superiores e, às vezes, zero na faixa mais rica. É só uma informação complementar que eu acho que talvez seja de interesse, não é, dos outros colegas participantes. Sim, professor. E assim, quando a Bruna apresentou, né, essa mudança, ela acaba conversando, o estudo de vocês em Brasília acaba conversando com os parques do Gustavo, né, que ele também mostra essa diferença, né, na ocupação. Gustavo, quando você estava apresentando, eu fiquei curiosa, e também eu já tinha dado uma olhada no seu artigo, sobre, assim, mas nas fotos, pelo menos, mostra que os parques são todos no mesmo nível das ruas, né? Pelo menos nas fotos, né? Porque aqui no caso de Fortaleza, o nosso Parque da Criança, que fica na área central, ele é mais baixo, né? Ele fica num nível mais baixo em relação às ruas que o circundam, né? E aí eu vi o seu estudo lá de visibilidade, né? O que você considerou barreira também, e fiquei assim curiosa, né? Se o Gustavo um dia fizesse a contagem que as Brunas, é que tem duas Brunas, né?
fizessem que elas fizeram lá no Parque de Brasília, se ia acabar tendo as coincidências que o professor Frederico acabou de colocar aqui, né? Passa a palavra para o Gustavo. Eu estou em concordância com você a respeito dessa questão, certo? Eu achei o trabalho deles muito complementar ao meu, justamente nessa questão da contagem, que foi uma coisa que faltou no meu, inclusive foi recomendada por quem quer que tenha lido, certo? Uma pessoa da banca. Você falou que tem um parque da criança em Fortaleza, né? Isso que ele é mais rebaixado em relação ao nível da rua. Eu não sei se você lembra daquela figura que tinha os objetos se configuram como barreiras, certo? Pronto. Em função do Parque da Criança da nossa cidade, que aquele termo em específico, objetos valorizados pela topografia, surgiu, certo? Ele é mais baixo que o nível de uma das ruas que o cerca, no caso do perímetro norte. Se você pegar o mapa, você dá uma olhada no artigo mais uma vez, você vai ver que é no perímetro norte que vai existir uma maior quantidade de barreiras, porque lá as copas de árvores se configuram enquanto barreiras em relação às pessoas que estão na rua. E no restante das ruas que o circundam, né, no restante dos flancos, nos 3 flancos, para além do norte, ele é no mesmo nível da rua, assim. Vou aproveitar o espaço de fala para elogiar bastante o trabalho da professora Ninfo aí. É muito interessante, certo? Vai meio que compactou com o que eu estou querendo fazer em contexto de dissertação no mestrado. E revela, até certo ponto, um contraste bastante interessante, certo? Porque acho que todo mundo aqui já se viu nesse lugar, né? Vê um anúncio de um condomínio fechado em algum lugar e esse anúncio ele se vende de tal forma. Nós estamos próximos de tal atrativo. Nós estamos a 15 minutos de um shopping. Nós estamos a 20 minutos de uma praia, a 30 minutos de um centro de convenções. E eu não vou nem fazer nenhum tipo de indagação aqui, certo? Só uma colocação para ver se a gente aquece o debate. Tendo como referência a própria sintaxe, né, fica meio dicotômico. A maior parte dos condomínios se isola em zonas de integração baixa, nas franjas, mas ao mesmo tempo eles procuram, de certo modo, e aí encarando a perspectiva da mobilidade urbana, se integrar a eixos de integração para que o tráfego se torne efetivo, né, entre o condomínio e a cidade. Eu acho que isso ficou bem evidente no teu trabalho. Gostei muito dele. É muito bom, Ninfa, realmente, complementando só o Gustavo, antes de te passar a palavra, é, eu achei muito interessante você ter contado a história em 5 atos, assim, e estruturar tão bem, expor tão bem aqui é, a questão, né, dos impactos da valorização da terra e também os outros usos complementares que esses grandes condomínios, tanto os horizontais como os verticais, eles acabam puxando, né, estimulando determinados usos. A questão dos condomínios clube, né, que você aborda que cada vez mais isolam, né, a pessoa dentro desse espaço privado, porque é vendido, como o Gustavo colocou aqui também, além da localização, o condomínio clube ele acaba vendendo. Ah, você pode fazer tudo dentro do condomínio, tipo, você não precisa ir para a pracinha do lado, porque aqui é muito mais legal e é muito mais seguro. Né? Então, assim, parabéns pelo seu trabalho e eu te passo a palavra para você fazer os comentários. Obrigada pelas palavras, né? Então, vou falar um pouquinho mais resumido, vou voltar à história do parque, né? Dos meninos aí que apresentaram. Eu fiz alguns estudos durante a minha tese que falava das praças e dos parques, porque esses condomínios verticais que surgiram, né? Como os condomínios clubes, estão todos margeados a praças e parques. Então, é uma apropriação, né, da elite a um espaço público. E, assim, eles foram todos reformulados para receber esses empreendimentos novos, todos a partir do plano diretor de 2007, que permitiu essa verticalização em altura. Eles foram reformulados, as próprias construtoras entraram em parceria com a prefeitura para que eles pudessem reformular isso e aumentar os seus lucros. Então,
é uma coisa que foi assim muito forte, muito marcante. E esses condomínios clubes, sim, hoje eles têm muitos atrativos, muitos espaços para que as pessoas possam conviver, né, de forma segregada e de forma individual, nos seus grupos, sem que precise, né, se misturar. E mesmo esse saída para os parques e saída para as praças, elas também eles atendem. Eu acho que se vocês fizessem esse trabalho lá para ver quem é que frequenta, é a população local. As pessoas de fora ficam intimidadas. Eles fazem. Eu fiz uma pesquisa de uma praça, que é a Praça da T23, e não tinha, as pessoas de fora não vinham, né, de outros bairros, da periferia, de forma alguma. E eles faziam nessa praça eventos para a própria população. Tipo, durante a semana, tinha equipes que iam lá para fazer exercícios com as crianças, com os idosos, e faziam vários eventos durante o ano para fazer, de uma certa forma, segregando mais o espaço. E as pessoas tinham até medo de chegar lá. Então, a gente vê assim como tem sido, né, de forma, a questão social tem feito divisões muito claras. Ótimo, Ninfa. É assim uma pergunta para a Bruna e para o Matheus, né? Porque ambos também trabalharam com parques. Assim, no caso Matheus, mais especificamente o zoológico, é muito legal assim ver a sintaxe aplicada no caso do zoológico, no diagnóstico no delineamento das diretrizes, né, do projeto de requalificação. A Bruna, por outro lado, apresentou aqui os lugares que eram menos usados, né, pelas pessoas. E aí, nesse processo da análise de vocês, quais foram as principais lacunas que vocês poderiam pontuar em relação ao próprio programa de necessidades dos parques? Porque, assim, um desafio que nós arquitetos temos é, assim, a gente achar que a gente sabe o que é melhor. E aí a pessoa vem, como o Matheus apresentou no artigo dele, a pessoa subverte o uso, né? Ela subvertendo os caminhos que foram inicialmente projetados, né, pelos arquitetos. E aí, já nesse processo pós-ocupação, a equipe da Bruna que fez contagem de pessoas, de atividades, mapas comportamentais, começam a ver como as pessoas de fato estão utilizando aquilo que um dia foi projetado. Então, a minha pergunta para vocês dois são assim, que principais lacunas vocês perceberam no próprio projeto dos parques que vocês analisaram, no caso Bruna Parque e no caso do Matheus, o Zoológico? Quem primeiro? Pode ser eu? Então tá bem. Ótima pergunta, obrigado. O zoológico, ele tem uma complexidade, né? Porque você tem a questão dos fluxos, né? Você tem a questão da infraestrutura, da saúde do animal, é, as instalações, né, de suporte veterinário, né? Muitas vezes eles operam em condições críticas, né? No contexto do zoológico, às vezes subdimensionada para a diversidade, do potencial que o programa exige, né? Então, ele tem um programa que tem que conciliar a questão da conservação, do cuidado com os animais, com a preservação da biodiversidade e com a questão dos visitantes, né? Do entretenimento, claro, mas também com relação à questão ambiental, né, dos percursos, né, que são projetados. Então, isso foi um grande desafio, né? Então, assim, a gente propor diretrizes para um espaço de tamanha complexidade é sempre, a gente não pode presumir que o nosso projeto, assim, não é um nível de desenho na escala do pedestre, né? É um nível de diretrizes. Então, a gente foi mais no caminho de encaminhar boas práticas, né? De enxergar os potenciais que existem no lugar, né? E
e a costura, né, dos caminhos, da rede de caminhos, né, onde poderia ser melhor costurado, integrado, né, o planejamento mesmo dos próprios recursos, dos próprios recintos, né, os percursos para se chegar nos recintos, né, e que isso faça parte também de um programa de educação, né, é, e aí a gente tem repertórios, né, no mundo todo de como dos zoológicos contemporâneos, né, de como isso também é trabalhado, né, e aí adaptar isso para o contexto brasileiro que quase assim não tem muito repertório, né, de soluções que visem essa conciliação entre toda essa complexidade, né, foi um grande desafio. E eu acredito muito nessa ideia da gente, né, através da pesquisa, do estudo de propor, né, e testar e, né, durante no momento ali que chegar a hora de aplicar, né, o projeto, é assim a visão que eu tenho, né, que isso seja de uma forma também flexível, né, a gente já 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 levou uma abordagem, né, de ir lá conversar com os funcionários, conversar com, né, uma abordagem mais humanista, né, de você se aproximar e entender melhor essa complexidade, né? Então, eu acho que vai muito desse caminho, porque muitas vezes o planejamento que acaba ocorrendo, né, das pessoas criarem esses caminhos dos desejos, né, se apropriarem de outra forma, ele acontece, né, tende a acontecer mais quando vem de um desenho mais impositivo. É, então, eu não sei se eu respondi toda a profundidade da questão. Bruna? Bom, então, na minha visão, depois o professor Holanda pode falar melhor do que eu, mas é, eu vejo assim que a questão do parque, as conexões foram realmente feitas assim de acordo com o projeto, mas quando você olha na escala mais próxima mesmo do usuário do parque, teve coisas que não foram feitas de acordo com o projeto, né? Então, por exemplo, a Praça das Fontes, que era assim, o coração do parque, ele tinha no projeto, previa umas edificações culturais que não foram implementadas, então não tem muito porquê as pessoas irem para lá se não tem o que fazer lá, né? Então, e tem também nas quadras poliesportivas, elas são as quadras poliesportivas da área sul, né, do parque, elas também não tem muito os equipamentos de apoio, que eu digo assim, não tem muito quiosque, o lanchonete, coisa para fazer em volta. Então as pessoas que vão para lá vão mais para só para jogar mesmo. Também tem a área ali do pavilhão e do reservatório da CAESB. Acho que o reservatório da CAESB é meio autoexplicativo, acho que as pessoas não vão muito para o reservatório da CAESB fazer alguma coisa. Mas o pavilhão, acho que é uma edificação que ela não conversa muito assim com o entorno, não tem assim, ou você vai lá para o pavilhão para ir para um evento, ou você, enfim, não vai. E aí não tem muito o que fazer ali em volta, então mesmo sendo áreas assim que tem uma boa acessibilidade, elas não tem muita utilização, né? E teve até uma coisa que eu não mencionei na apresentação, mas que aconteceu o contrário também, que foi o estacionamento 10, que é um estacionamento que ele não tem, assim, tanta acessibilidade, se for para a gente olhar na perspectiva da sintaxe, mas, ao mesmo tempo, lá é um ponto de encontro de corredores, pessoas que fazem corrida. Então, acaba que lá é mais ocupado do que o que a gente imaginaria que seria, porque, enfim, são essas pequenas. Quando você vai olhar assim mais de perto, né? São essas. É a semântica que mostra que também influencia na ocupação do parque, né? Enfim, eu acho que. Não sei se eu respondi. Se a gente tiver mais um tempinho, eu queria complementar mais uma coisa. Por exemplo, no zoológico, a Ilha dos Macacos, né? É um espaço a gente identificou como sendo mais segregado. E durante a visita, antes de ter o levantamento do mapa axial, realmente foi o último espaço que a gente chegou, né? Então, a sintaxe espacial meio essa questão labiríntica, né, da profundidade e da dificuldade, né, de você chegar no espaço. Tanto é que a professora Paula, né, que não
ela não é daqui de Brasília, ela é de São Paulo, né? Não conhecia muito bem. Eu, por ser de Brasília, eu sabia que tinha ali uma Ilha dos Macacos, mas ela não. E quando ela chegou lá, foi uma surpresa. Caramba, eu não conhecia aqui, não sabia que tinha esse lugar. E aí. Uma das diretrizes, né, que a gente tem no planejamento é de, por exemplo, tentar costurar, conectar melhor, né, trazer essa programação de percursos para que o visitante ele conheça, né, só que na prática, muitas vezes, por mais que a gente tenha a intenção, né, às vezes, por exemplo, mesmo que no projeto eu tenha essa intenção de trazer uma integração maior para a Ilha dos Macacos, muitas vezes na prática não significa que isso vá acontecer, né? Porque às vezes, sei lá, o visitante eles não querem, simplesmente eles preferem ir para a onça ou preferem ir para algum outro lugar, né? Então é uma questão assim bem complexa, né? Essa questão do planejamento com aquilo que é refletido na realidade, né? Do uso e da apropriação. É, mas eu acho assim que um caminho é conhecer quanto mais profundamente a gente conhece, né, o lugar e as dinâmicas sociais, né, desse lugar, mais assertivo a gente consegue ser no projeto, no planejamento. Obrigada, Matheus. Gustavo? Eu queria fazer uma pergunta para o trabalho da Bruna, certo? Eu não sei se eu perdi o fio da meada, mas enfim, se algum dia eu me ver obrigado a expandir o meu trabalho, a abordagem de vocês é bastante interessante. E 19 mil pessoas é um número bastante expressivo. E eu tenho que perguntar porque, novamente, eu não sei se eu perdi o fio da meada, certo? Como é que vocês chegaram nesse número? Como é que vocês fizeram para contar 19 mil pessoas? Metodologia. É, então, foi. É, a gente, o método, a gente ia de 2 em 2 horas, a gente se dividiu, nós éramos 4 pessoas contando, e aí, como que você faz exatamente? Tipo, você chega no espaço, a gente tinha 13 pontos de contagem, certo? Então, e foram vários dias, né? Então você chega no ponto de contagem e aí você fica. Agora eu esqueci o tempo exatamente que a gente ficava, mas sei lá, eu fico 10 minutos aqui nesse espaço aqui específico, e aí eu mapeio aqui as pessoas que estão nesse espaço e o que elas estão fazendo, das atividades estacionárias, né? No caso. São 2 formas, né? São as atividades estacionárias e tem o fluxo de pessoas. O fluxo de pessoas, você fica no ponto, e aí você fica aquele tempo lá e você conta as pessoas que estão passando. Ou de bicicleta, ou de patinete, e aí você fica ali naquele tempo. Eu tô falando 10 minutos aqui, mas eu esqueci exatamente. Eu tenho que olhar de novo quanto tempo era. Mas aí você fica naquele ponto e aí você conta quantas pessoas passaram ali naquele tempo. E aí, isso aí é do fluxo de pessoas, e aí depois, no final, você junta tudo isso, assim, os horários, os pontos e todas as pessoas. Esse é um método. Você tem que olhar o doutorado da professora Gabriela Tenório, que ela explica bem detalhadamente esse método, foi exatamente esse método que a gente usou. Que é isso. Acho que ela vai saber. Se você olhar lá, você vai entender muito melhor do que eu explicando agora. Mas Certinho. Muito obrigado. nada. Gustavo, você tem a opção do Gate Count, que tem artigos publicados sobre isso também para movimento, né, de pessoas, e os mapas comportamentais também, que a Gabriela explora bastante, que é justamente das pessoas paradas, né? Na minha tese, fiz tanto pessoas em movimento, contagem, como também de pessoas paradas. Não consegui fazer os dois ao mesmo tempo, mas tem algumas pesquisas, porque assim, quando eu fiz minhas contagens, era só eu e eu mesma. Então,
o que Nossa, é é que muito difícil fazer sozinho. Exatamente. Então eu não conseguia, porque tinha lugares que passavam por mim em 5 minutos mais de 150 pessoas. Então, como é que eu ia contar quem estava parado e quem estava andando? Não tinha como, né? Então, quando você consegue equipe para fazer a coisa simultânea, talvez, né, seja possível, mas assim, com a pessoa sozinha, no meu caso, eu fiz separado. Assim, tinha. Agora, o meu, diferente da Bruna, foi de segunda a domingo, os 3 turnos, até 22 horas, né? De 8 da manhã às 22 horas. E também Nossa, fracionado puxado, de viu? 2 em 2 horas, né? Então, assim, a minha orientadora brincava, Édia, né? Eu sou filha de Édia, filha acadêmica. Édia dizia que eu estava viciada em contar gente. Eu tô achando que você tá viciada em contar gente. Né? Mas assim, foi uma experiência, assim, eu recomendo, assim, quem quiser adotar essa metodologia, porque assim, eu acho que abre os nossos olhos para muitas questões sobre usos e apropriações do espaço público, né? Então, assim, gente, são 17h40. Eu queria perguntar se alguém quer colocar alguma coisa. Se não, eu ia pedir a gentileza de quem puder e se sentir à vontade para abrir as câmeras para a gente fazer a nossa foto grupal da sessão. Vamos lá. Eu acho que eu estou vendo É, todo mundo. Tem umas lacunas aqui e ali, mas tem um bocado de gente. Isso. Deixa eu ver aqui se eu boto aqui galeria. Tô galeria. isso é difícil, esse negócio. Galeria grande. Tem a galeria Isso. grande. É. Exato. Vou bater um print aqui. Iago bate outra aí para garantir. Todo mundo sorrindo. Vamos lá. Gente, eu quero agradecer demais, assim, achei um momento muito enriquecedor, assim, essas trocas, assim, são muito boas, um momento que não acontece às vezes todo dia, né? A questão da pesquisa, às vezes, tem os seus momentos solitários, né, e de reflexão, e eu quero muito agradecer por essas trocas, aprendi muito aqui hoje com vocês, e agradecer. E parabéns pela condução, Camila. Vale a pena anotar. Obrigada, professor. Gente, tchau. A gente se vê daqui a pouco, né? Na próxima palestra. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.